Senhor andava no caminho de horror. Bem, a paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Reinaldo, Secretaria de Missões. Eu tenho a alegria de estar aqui com o pastor Moacir e a irmã Elizabeth para essa breve entrevista, visto que nosso querido pastor comemora agora, na quarta-feira, o seu aniversário, que vai ser celebrado aqui conosco. Então tem algumas perguntas aqui para fazer para esse lindo casal. Pastor Moacir, como é que foi? Aliás, vou começar com a irmã Elizabeth primeiro. Irmã Elizabeth, como é que foi que você conheceu o nosso querido pastor? Conta pra gente um pouquinho aqui. Bom, Moacir foi assim, nós morávamos, né, na mesma rua. Eu tinha cerca de uns 6 anos quando eu vim para Santana de Parnaíba e ele 7 anos mais velho que eu, só que a gente não se via. Quando eu alcancei a idade de uns 10 para 12 anos, aí eu já via, sabe, na rua da minha casa onde a gente morava, para passar para ir para a escola, para o mercado, eu tinha que passar na porta da casa do Moacir. E aí eu observava sempre aquele rapaz ali, mas conhecia muito a mãe, brincava com os irmãos dele, mas não tinha noção de quem era ele. Até que com 12 anos de idade, 12 anos, era uma menininha ainda, mas com 12 anos a gente começou a se conversar, porque a gente morava na mesma rua. E ele era o único rapaz da rua que tinha bicicleta. Oh. Então, ele deixava as meninas da rua todinha andar de bicicleta enquanto a gente ficava conversando. Conversa do nosso dia a dia. E foi nisso que ele falou assim, você não quer namorar comigo? E ele não servia a Deus. Aí eu disse pra ele assim, eu não posso namorar com você, porque eu só namoro com um crente. Você nasceu num berço evangélico, Elizabeth? Não, nasci no berço católico mesmo. Então sua família se converteu algum dia, foi isso? Tá se convertendo ainda aos poucos, mas minha mãe se converteu e a gente foi junto com a minha mãe, né? Mas nascemos num berço católico, fui batizada, crismada, participei de muitas coisas. Mesmo pequenininha, que eu aceitei Jesus com 9 anos, mas eu já fazia parte de todos os trabalhos da Igreja Católica. Coral, quermésia, Corpus Christi, todo esse detalhe, procissão, eu já estava lá dentro. Foi de lá que Deus me tirou. E foi quando eu conheci o Moacir, eu disse essa frase para ele. E eu disse para ele, não posso, porque para me namorar tem que ser com crente. E ele falou, se eu virar crente... Porque crente naquele tempo virava crente. Quando a pessoa aceitava Jesus, a família até se afastava da gente. Não é? Eles tinham medo. Falavam, eles fizeram lavagem cerebral nessa família e a nossa família, se afastou da gente. E nisso a gente foi se conversando e realmente aos 14 anos ele aceitou Jesus de verdade, todos os vícios que eu desconhecia, porque eu desconhecia. Eu fui saber depois, né? Todos os vícios que ele tinha, eu desconhecia, que ele era o pior filho que a minha sogra tinha. Eu desconhecia. Que ele saía na sexta e voltava na segunda, eu desconhecia. E aquela cara de bonzinho. Olha, mas minha sogra falava. Então, assim, quando ele conheceu a Cristo, realmente Jesus libertou ele de verdade, de verdade. E o nosso tempo era complicado, porque aí eu pude namorar com ele, certo? Com 14 anos já pude namorar. Aí o pastor deu 1 ano pra gente casar. Aí, com muito custo, minha mãe conseguiu que deixasse 2 anos esperando. Aí eu me casei com 16. E já fomos para 36 anos de casados. Puxa, glória a Deus. A fé do Moacir começou aí, a partir... Você tinha o quê? 21 anos? 20 para 21 anos, né, Ney? 22. Mas... Que maravilha. E desde então, sempre morando aqui na região. Vocês não vieram de fora para cá? Sempre em Santana de Parnaíba, congregando em Santana. Foi de Santana de Parnaíba que Deus trouxe a gente para Barueri mesmo. Sempre no setor 10. Que bênção. Mas... E assim, ele aceitou Jesus e ele já foi trabalhar, mesmo com o seu jeito simples, que ele tem um jeito, ele não é de muitas palavras, né? Ele já trabalhava nas construções, ele já nunca perdeu uma escola dominical, nossos filhos foram criados na escola dominical, mesmo com a voz baixinha, mas ele participava dos conjuntos de louvor, mesmo lá só para estar junto, sabe? E assim... Jogava mesmo para ele. Trabalho pesado era com o Moacir. Cuidar de obra, de construção, de evangelismo, era com ele. Nem que fosse para carregar a caixinha de som. Olha que bênção. Aí ele foi crescendo nas atividades e hoje o pastor Moacir é o nosso co-pastor aqui do setor. Um dos maiores milagres que eu já vi. Coisa maravilhosa. Foi em 2019 que isso aconteceu, né? E para o senhor, pastor, como é que foi ter chegado à função de co-pastor? Como é que o senhor se sentiu o dia que essa notícia chegou para o senhor? Quando a notícia chegou, graças a Deus, Deus já tinha falado comigo, né? Que bênção. Eu vinha orando para que Deus, logo que o nosso copastor Silas, Deus recolheu, então eu já vinha orando para que Deus colocasse uma pessoa para ajudar o pastor Paulo, né, que não viesse
que viesse nos ajudar, né? Nos entender. Foi mesmo, ele falava na oração. E quando eu estava orando, eu até indiquei uns nomes de alguns companheiros. Indicou para o senhor, falou, senhor, É, que é o isso, fulano? indiquei Nas para madrugadas, a Jesus gente nas orando, madrugadas o nome. foi. Isso eu já vinha fazendo uma semana. E quando eu comecei a indicar nome, eu vi que o Senhor parece que se afastou. E eu me lembro quando foi às 6h20 da manhã, que eu já estava parando de orar, o Senhor falou, é você. Eu vou te colocar. É você que vai ser o segundo do pastor Paulo. Só que, mesmo assim, entra a dúvida no coração, que eu nunca quis me envolver, né? Mas até falei para minha esposa, falei para minha filha, vocês vão ter surpresa no segundo do Como que a pastor Carta Paulo. falou, Nica, para você? E a minha filha falou assim, pai, o senhor não é. Eu falei, então vamos continuar orando. E continuei orando. E quando foi numa quinta-feira, passado quase uns 3, 4 dias que o senhor tinha falado comigo, Ele estava escondido lá no o sítio. pastor Paulo me ligou e eu não estava trabalhando e no sítio mesmo, roçando lá, e ele ligou, falou que tinha orado e Deus tinha mostrado para ele que era eu que ia ser o segundo dele aqui, o co-pastor. Falou, volta no depressa. setor. Pediu para que eu voltasse na sexta-feira para ele anunciar aí para a igreja. Mas eu estou feliz, Glória a Deus. grato a Deus. Quanto tempo faz isso, pastor? Faz 2... Não, um ano. Um ano e... Foi mais ou menos, acho que em maio do ano passado, né? Um ano e pouquinho. Um ano e alguns meses, entendi. E, pastor, eu fico pensando, como que é o seu dia a dia, pastor? O que o senhor faz? Qual que é o seu trabalho? Quais são as preocupações que o senhor tem? O que passa na mente do senhor aqui Acordou de manhã, nas o que coisas? você faz? Como que é o dia a dia do senhor, pastor? O meu dia é na igreja, né? Acordo de manhã, tomo meu café, Vem pra oração. venho para oração de manhã com as irmãs aqui, Verdade. oro até 9 horas e fico por aqui para Atende. fazer o atendimento pastoral, né? E meu dia é isso, é na igreja, é atender o povo, ouvir o povo também, orar pelo povo e fazer a obra, né? Entendi. Os irmãos sabem que o nosso pastor aqui é o pastor Paulo Lucas Sacramento. E os irmãos também sabem que eu sou diretor executivo de uma organização missionária chamada Sat7. E por causa dela, como ela é uma parceira da CGADB, eu tenho a função de viajar bastante pelo Brasil. Elizabeth, onde eu vou? Pastor Moacir, onde eu vou? Que eu falo no nome do pastor Paulo Lucas Sacramento, meu Deus do céu. As portas já eram abertas, elas escancaram mais ainda. Ele é muito conhecido. E eu imagino, ser co-pastor com assim, a gente pode dizer, o pastor Paulo Sacramento é um figurão, né? Assim, ele é uma figura de grande envergadura. Não deve ser nada simples, né, pastor? Não é Como que o senhor se sente na função, pastor? Pai do céu, eu me sinto privilegiado, né? Honrado por Deus. Eu jamais isso passou pelo meu coração, mas eu sei que Deus é na vida do nosso pastor. Amém. Porque é só Deus mesmo. Se ele não fosse um homem de Deus e tivesse esse entendimento de ouvir a voz de Deus, ele ia olhar porque a gente tem obreiros bons aqui, a gente tem, irmãos, a gente tem pessoas de Deus mesmo. Assim, olhando com o olho humano, uma irmã chegou para nós e falou assim, Elizabeth, o pastor Moacir, eu acho que ele estava na última da lista da fila, né, para ser o co-pastor, pelo fato de ele não ter essa presunção de se envolver, assim, sabe, de destaque. E aí eu falei, não, você está enganada, ele não era o último da fila. Aí ela assustou, falou assim, ai, será que eu ofendi a Elizabeth? Eu falei, filha, ele não estava nem na lista. Ele não era o último da fila porque ele não estava na lista. Mas assim, quando Deus tem algo na vida, isso serve, né, Moacir? Você sempre prega isso. Quando Deus tem algo na vida de uma pessoa, não importa a dificuldade, a limitação. A promessa de Deus é maior do que qualquer uma dessas dificuldades. Amém. Então foi a vontade de Deus. Tá bom. Maravilha. Eu vou falar para você, pastor Moacir, em nome da Secretaria de Missões, da qual eu sou responsável aqui, que para nós é uma alegria
ter você aí nessa função. A gente tem orado por você. Essa é uma entrevista que eu faço para a Secretaria de Missões. Conto que você continue nos ajudando, cooperando Amém. conosco. Conosco. Também quero dizer que o nosso pastor Paulo Sacramento faz uma atividade de apoio para as missões impressionante. Você, Elizabeth, aí como responsável da Unifadeb, peço que continue também apoiando a secretaria. Estamos orando e apoiando, conta com a gente. E é uma grande bênção. Então eu agradeço a você pelo tempo aqui Nós que agradecemos. e te dou os parabéns aí pelo seu aniversário, pastor. Amém. Tá bom? Deus abençoe, pastor. Conte com nossa ajuda, tá? Amém, maravilha. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, viu, irmãos? Deus Obrigado, abençoe. irmão. A paz do Amém. Senhor. Deus Amém. abençoe.